Olá, amigos, irmãos, satisfação em estar aqui para estudarmos a Bíblia juntos. Hoje estudaremos o tema sobre Apocalipse 13. O livro do Apocalipse ele é muito especial, assim como o livro de Daniel para nós adventistas, onde nós estudamos ali escatologia bíblica, né, as profecias referentes para o tempo do fim. Essa é a temática de hoje. Eu trago aqui um estudo baseado nos nossos melhores teólogos, entre eles material do Dr. Ranko Stefanovic e também do pastor Roberto Mota, aqui da nossa associação, antigo evangelista daqui, que são as principais referências, além da Bíblia, evidente, para termos esse estudo de hoje, ok? O nosso foco será Apocalipse 13 e o papel, especialmente dos Estados Unidos, na profecia bíblica. Meu nome é Geraldo Batista, eu sou professor de História e Filosofia, e a minha especialidade é sempre olhar para o passado e a comprovação histórica da Bíblia, né, dentro da profecia. E é claro que depois da apresentação do tema, nós teremos alguns minutos aí para considerações, perguntas que possam surgir, e considerar também o tempo presente em que vivemos em relação às profecias que serão estudadas. Muito bem, uma visão geral do contexto do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele traz esperança para todos nós. Esse é o principal motivo da mensagem do livro do Apocalipse, é trazer Jesus como nossa única esperança. Mas o Apocalipse, ele traz algum vislumbre também do tempo do fim, além do tempo do apóstolo João, o discípulo amado que escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. Porém, a questão final do livro do Apocalipse é a batalha entre o bem e o mal. E essa batalha, ela se dá no campo da nossa mente, do nosso coração, onde nós devemos escolher a quem nós adoramos. Por isso, a temática central do livro do Apocalipse é a adoração. Nosso coração, ele pesa mais para o lado de Deus, valorizamos a Deus, amamos a Deus, somos fiéis a Deus, custe o que custar, ou valorizamos mais os costumes mundanos, o secularismo, e, consequentemente, estaremos seguindo a besta e os seus adoradores, né? Aqui me refiro à temática toda do dragão, o diabo, Satanás, e esse contexto, então, geral e amplo do livro do Apocalipse, ele tem o desfecho final na adoração. Todos nós adoramos alguém ou alguma coisa, todos nós. Mesmo que a pessoa, ela venha dizer, eu sou ateu, sou uma pessoa cética, ela também adora alguma coisa. Para nós cristãos, esse tema ele é muito especial porque o nosso coração ele está voltado à adoração a Deus. Mas o livro do Apocalipse vai nos mostrar que o mundo religioso, ou de maneira enganada, ou de maneira velada, segue também uma falsa adoração. Então, esse é o contexto amplo, geral do livro do Apocalipse, e nós vamos estreitando aqui o nosso estudo para o capítulo 13. No entanto, é importante observarmos algumas regras de interpretação da profecia bíblica. E eu trouxe aqui as três que são as mais comuns e estão presentes neste momento e fazem parte do mundo religioso cristão. Então, eu quero começar rapidamente falando do preterismo. São aqueles que interpretam as profecias bíblicas, especialmente o livro do Apocalipse, ou alguns recortes do livro de Daniel e também dos evangelhos, recortes estes que falam do tempo do fim. Algumas vertentes cristãs entendem que tudo isso já aconteceu no passado, porque foi escrito para o tempo em que foram escritas. Então, portanto, o livro do Apocalipse se cumpre no primeiro século da era cristã. Os preteristas olham para o passado e, por isso, nós não devemos, segundo eles, nos preocupar com profecias bíblicas. De um certo sentido, estes também são
colocam a tradição acima da palavra de Deus. Porque, ora, se tudo já se cumpriu no passado, nos resta agora apenas seguir os dogmas e a doutrina da igreja, que é superior à palavra de Deus. Então, esses são os preteristas. Podemos identificá-los com muito respeito, mas identificá-los como os nossos irmãos católicos. Eles são preteristas. Temos também os futuristas, que acreditam que as profecias bíblicas se cumprirão num futuro distante, o qual nós não devemos nos preocupar ainda. É claro que algumas profecias elas se cumpriram no passado, mas essas profecias, essa escatologia, ela aponta para um futuro distante. Entre este grupo, nós temos os protestantes em geral, pentecostais, neopentecostais, e muitas igrejas do período da Reforma Protestante, que permanecem até hoje, as igrejas tradicionais protestantes, seguem essa linha futurista. Essas profecias apontam para um futuro distante. Qual é o problema desta interpretação? Eu estou despreparado. Porque essas profecias elas estão tão longe do seu cumprimento, da minha pessoa, que eu não preciso me preocupar. Se Jesus volta, eu estou despreparado, porque eu não estou atento ao cumprimento da profecia. E por fim chegamos ao historicismo, que é a linha de interpretação dos adventistas do sétimo dia. Muitas outras igrejas tradicionais, ou seus fundadores de igrejas pós-reforma protestante, eram também historicistas, mas abandonaram esta linha de interpretação por algumas decepções de interpretações equivocadas que tiveram. Entre elas, por exemplo, a de Guilherme Miller, no dia 22 de outubro de 1844, onde acreditava-se que Jesus voltaria naquela data. Não voltou, foi conhecido como o dia da grande decepção, e muitos abandonaram a linha de interpretação historicista. Mas a igreja adventista, de maneira tradicional, ainda que alguns teólogos tenham se levantado com outras linhas de interpretação, não é? Mais alegóricas, a igreja adventista oficialmente defende a linha de interpretação historicista, ou seja, a profecia bíblica ela se cumpre ao longo da história, e a história comprova a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira e ela se cumpre no tempo correto. Deus não manipula a história, ainda que ele a conheça da sua origem até o seu cumprimento total. Ele não manipula a história, mas ele desvenda a história diante do seu povo para o benefício dos seus filhos. Portanto, nós vamos comprovar hoje que a linha de interpretação historicista aponta para o conflito final dos séculos, o conflito final do universo, entre o bem e o mal. E a pergunta eu torno a fazê-la: a quem nós adoramos? Uma visão geral do Apocalipse 13, e aqui eu gostaria de dar a sugestão, não vamos fazê-lo por uma questão de exaustão e de tempo, não é? Mas seria conveniente, depois da palestra, que todos pudessem ler na íntegra, verso por verso, o Apocalipse 13. Lembrando, para aqueles que têm um pouco costume, né, de estudar o Apocalipse, ou quem sabe o livro de Daniel, é importante dizer que o livro do Apocalipse, ele é pelo menos 80%, um pouco mais deste livro, ele é todo simbólico. Ou seja, nós não compreendemos como lemos, mas devemos fazer as relações corretas segundo a própria Bíblia aponta. Ou seja, um símbolo, ele traz um plano muito maior do que o símbolo aponta. Essa também é a defesa hoje do maior estudioso do livro do Apocalipse que nós temos, que é o Dr. Ranko Stefanovic. Ele defende também essa interpretação. O símbolo aponta para algo muito maior para aquilo que ele descreve. E a Bíblia traduz a si mesma. A Bíblia explica a si mesma. Portanto, aqui, quando o livro do Apocalipse diz assim, Apocalipse 13, verso 1, e vi uma besta subir do mar,
e tinha 10 chifres e 7 cabeças. Nós devemos apontar o Apocalipse para o Antigo Testamento, o livro de Daniel, e ali os animais que são mostrados sucessivamente para o profeta Daniel na Babilônia, nós vamos encontrar uma relação com Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, onde cada metal equivale posteriormente a um animal, que vai ser mostrado por Deus e a cada capítulo detalhado progressivamente. É uma revelação progressiva. O profeta Daniel, ele vê um último animal, né, um animal grande e espantoso, uma nomenclatura para ele, e ele tem 10 chifres. 3 irão cair e surgirá um outro chifre desses 3 que caíram. No Apocalipse 13, é identificado uma besta que sobe do mar e ela também tem 10 chifres. Aqui nós vamos falar então do mesmo elemento. Essa besta, ela sobe do mar, tem 7 cabeças, 10 chifres com coroas, ela tem a característica de blasfêmia contra Deus, ela tem poder, trono e autoridade do dragão. O dragão é Satanás, portanto, a gente pode dizer que esta besta que sobe do mar, mar significa povos, né? Ela é um fantoche de Satanás. E aqui nós estamos falando de uma organização político-religiosa que surge na Europa pós queda do Império Romano, uma instituição político e religiosa que surge após a queda do Império Romano e que dura até os nossos dias, né? Portanto, ele é um símbolo de poder político e religioso e é mundial. Nós vamos identificar aqui 7 chaves para podermos ter uma visão melhor de que besta é essa, né? São 7 características proféticas para nos revelar a identidade desta besta do capítulo 13 de Apocalipse. Primeiro, o poder e o trono são do dragão. Blasfema contra Deus. Persegue os santos do Altíssimo. Tem um período de soberania de 1260 anos proféticos. Receberia uma ferida mortal. A ferida mortal seria curada. E ela pode ser identificada como o número 666. Nós não pretendemos que o estudo seja exaustivo, mas todas essas características, elas podem ser trabalhadas em seus detalhes, quem sabe um estudo pessoal, ou eu poderia depois, posteriormente, deixar uma bibliografia para quem quiser aprofundar. Mas, comentando rapidamente, essa besta ela não tem poder em si mesma, mas ela surgindo com o fim do Império Romano, a pergunta que eu faço é: esta besta seria uma ruptura com o Império Romano ou uma continuidade? Dadas as características dessa besta, nós vamos identificar historicamente como adventistas do sétimo dia, e aqui nós estamos fundamentados na história e não fazemos essa interpretação de maneira desrespeitosa, isso é importante dizer. Mas nós identificamos como a Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro do seu poderio político-religioso, a figura do papado. Aqui nós não apontamos a figura de um único papa ou um nome específico. Nós não estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de um sistema corrupto de adoração. Então é diferente. Portanto, eu tenho plena convicção de que havia ali líderes, grandes líderes nessa igreja, homens fiéis e tementes a Deus. Mas nós depomos contra o sistema organizacional deles, ok? E as suas doutrinas. Mas hoje nós não vamos entrar em detalhes dessas doutrinas. Muito bem. O que é uma blasfêmia contra Deus? É tomar para si as prerrogativas que só competem ao Senhor Deus, como, por exemplo, julgar, perdoar pecados. A autoridade máxima sempre é a palavra de Deus, não é? Mas quando
este poder político e religioso toma para si as prerrogativas de interpretar a Bíblia, a sua palavra e a final, de perdoar pecados, de abrir as portas do céu ou fechar as portas do céu, está se colocando no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. O período de perseguição da soberania papal, segundo a profecia bíblica de Daniel e também Apocalipse, vai do ano 538 até 1798. Eu vou mostrar isso no próximo slide. E esse seria um período de soberania papal de 1260 anos. Alguns vão chamar este período de Idade Média. Na verdade, este período é muito superior ao período próprio daquilo que nós chamamos de Idade Média, não é? Mas ele, de fato, inicia no período histórico da Idade Média e ele acaba lá, já 10 anos depois, mais ou menos, já de ter iniciado a Idade Moderna, né, que a Idade Moderna ela tem o seu início durante a Revolução Francesa. Mas 1260 anos, este poder perseguiu aqueles que queriam ser fiéis à palavra de Deus. No próximo slide eu vou mostrar da ferida mortal e da sua cura, mas eu queria trabalhar um pouquinho esse número 666. Muitos teólogos e estudiosos, né, pretenderam, eu imagino que de uma maneira muito sincera, fazer um cálculo, até usando a numerologia para identificar, né, o nome que poderia estar atrás deste número 666. E tudo isso foi muito falho. 666, esse sistema sexagemal numérico, ele tem a ver com o sistema numérico babilônico, que é todo envolvido no paganismo e na idolatria. Portanto, o 666 é uma tentativa humana de se aproximar do número 7, que é a perfeição da divindade. Mas por mais que ele tente, ele não consegue. Portanto, nós podemos identificar este sistema pagão, que é uma continuidade do Império Romano, e não apenas uma ruptura, mas uma continuidade, na figura personificada do Papa, como o auge do paganismo dentro da instituição religiosa cristianismo. Aqui é possível dizer que Satanás, quando ele não consegue acabar com o cristianismo no seu berço, perseguindo e matando os primeiros fiéis, os mártires, logo após Jesus ascender aos céus, ele percebe que quanto mais cristãos são mortos pelos leões, pela fogueira, pela crucifixão, pelas feras, o sangue dos cristãos é como semente, o sangue dos mártires é como semente. Mais cristãos surgem. Então, o que Satanás, a estratégia dele? Ele vai se infiltrar na igreja e vai perverter as suas doutrinas. Portanto, aqui, essa linha profética que vai do ano 538 até 1798, nós adventistas usamos o princípio do dia-ano, portanto, são 1260 anos de soberania papal. Por que 538? Havia ali no período da Idade Média o reino dos francos, que deu origem depois à França moderna como nós a conhecemos. E um dos seus reis mais poderosos era Clovis, que se converteu ao cristianismo e colocou o seu exército ao serviço do papado. Os 3 chifres que são derrubados, que caem da cabeça da besta, do dragão, são 3 reinos arianos não cristãos, ou com um cristianismo diferente daquele pregado pelo catolicismo, e os exércitos do rei Clovis conseguem derrubar esses 3 reinos, que foram completamente dizimados. Não dão origem a um novo reino, eles acabam ali. E isso vai fazer com que no ano 538 o papado seja de fato um poder muito forte religiosamente e agora politicamente, porque tem sobre o seu controle exércitos seculares, como por exemplo o dos francos e depois dos germânicos também. Eles vão infligir uma constante perseguição àqueles que pretendem ser fiéis à palavra de Deus. Mas isso vai terminar com a prisão do Papa Pio VI
Em 1798, por ocasião já do término ali, terminando, faltava um ano para terminar a Revolução Francesa, ela dura 10 anos, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, né, um grande estrategista militar, ele prende o Papa Pio VI e este morre enclausurado. Na época, jornais da época anunciavam que a Igreja Católica teria chegado ao fim, porque o seu maior líder agora estava morto. Mas esse não foi o fim, mas é certo que foi uma grande derrocata nesta poderosa igreja. Algo que também enfraquece a igreja é a unificação italiana. Já no finalzinho do século XIX, a Itália era dividida em 7 reinos. Esses reinos são unificados, agora a Itália se torna uma república. E o Papa ele perde as terras papais. E isso faz com que enfraqueça muito também a Igreja Romana. Só depois com Benito Mussolini, no século seguinte, já no início do século XX, é que é devolvido uma parte das terras papais, que é o Vaticano, o menor país do mundo, e este poder começa a se restaurar novamente. Então, se você compara a igreja romana no início desse século para no início do século passado, você vê um grande progresso. Os grandes líderes políticos recebem hoje o Papa como um chefe de Estado, e não apenas como um governo religioso da sua localidade, o Vaticano, mas como um líder de Estado, um governo constituído. Então a igreja tem ganhado poder novamente, né? Muito bem, aqui esse slide ele apenas explica de maneira escrita aquilo que eu havia dito agora, então eu vou pular esse daqui, né, que é o da ferida mortal, e também a sua cura, como eu já havia acabado de comentar. Depois eu posso compartilhar esse material, caso alguém deseje estudar por conta própria depois. Portanto, nós identificamos a primeira besta que surge da terra como sendo a igreja romana, desde que a figura papal ela começa a se tornar uma autoridade dentro dessa igreja, especialmente no ano 538, isso é bastante emblemático, e vai até o ano de 1798. Portanto, é uma instituição político-religiosa que dá continuidade às prerrogativas do imperador romano. Esta, portanto, é a besta que sobe do mar. Mas o nosso foco hoje é falar um pouco sobre a besta que sobe da terra, que é o papel dos Estados Unidos na profecia bíblica. E Apocalipse 13:11 vai dizer assim: vi outra besta que subia da terra. Então, essas bestas, elas são semelhantes em seu poder, mas a besta que sobe do mar, ela é mais poderosa. Qual que é a distinção da besta que sobe da terra? Evidentemente, ela sobe da terra e não do mar. Ela tem 2 chifres, então o retrato que Apocalipse 13 nos pinta dela são 2 chifres com aparência de cordeiro, portanto pacífica, né? Ela fala como dragão, porque exerce um poder coercitivo. Ela nasce num novo território, porque surge da terra e não do mar. E ela também surge no contexto da liberdade da sua política religiosa. Então veja, estudando as nações, né, posteriores a esse período da queda da soberania papal, quando nós estudamos as novas nações que passam a surgir, porque aqui é importante dizer que a Revolução Francesa, ela trouxe uma bandeira que os iluministas, um século antes, já estavam defendendo, que era liberdade, igualdade e fraternidade. E isso defende também, amigos, um Estado laico, separado da igreja, onde igreja e Estado não andam juntos mais. Inclusive, a primeira Constituição da Revolução Francesa, ela é uma Constituição ateia. Ela não é uma Constituição laica. Então, por exemplo, hoje, a Constituição do Brasil, porque nem sempre foi assim, a primeira Constituição brasileira não era laica, era unida junto à Igreja Católica também aqui no Brasil, né? Na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II.
Mas a Constituição Francesa, essa Constituição revolucionária, ela determina que o Estado francês agora, ele é ateu, não é laico. O laico, ele diz assim, olha, religião e Estado não se misturam. Você quer exercer a sua religião, o Estado lhe garante o seu direito de escolha. Mas o Estado não é religioso. E essas são prerrogativas iluministas que a nação francesa adota depois desse Estado ateu, né? No entanto, quando nós estudamos as nações que surgem desta onda revolucionária francesa, a nação que nós vamos chamar de Estados Unidos, ela começa bem pequenininha, com 13 localidades, 13 pequenas, vamos chamar de 13 pequenas colônias, que pega ali de onde hoje seria Nova York, e ela vem descendo mais ou menos até onde é Miami, e nós teríamos ali 13 pequenas colônias inglesas. E os ingleses chamavam aquela colonização de Nova Inglaterra. Nova Inglaterra porque são colonos ingleses que vão colonizar além-mar. Eles são os pais peregrinos, né? Esta nova nação, ela se torna independente, se torna republicana, ela tem uma constituição que praticamente é a mesma até hoje, e ela defende a liberdade. Tanto é que o símbolo dessa nação, os Estados Unidos da América, é a Estátua da Liberdade, presente da França para os americanos. E esta Constituição garante liberdade de expressão para este povo, os americanos. Liberdade religiosa, liberdade de expressão. É aquilo que nós podemos chamar da nata das ideias iluministas, não é? E, portanto, existe separação entre igreja e Estado. Muito bem. No entanto, esta nação, ela vai receber agora, segundo a profecia bíblica de Apocalipse 13, a união do Estado e da igreja. Portanto, esta nação que fala como cordeiro, ela vai passar a falar como o dragão. E por que que isso vai acontecer? Aqui, quando nós vemos o grande conflito de Ellen White, ela não traz detalhes, mas ela traz um contexto, uma essência desta união, mas ela não traz os detalhes. Então, nós teremos um momento aqui de perguntas e respostas, mas eu gostaria de trazer já à luz que eu imagino que aqueles nossos amigos e irmãos que gostam de estudar profecias não poderiam nem mesmo eles, num passado recente, imaginar que nós teríamos um Papa americano. É possível que se nós pudéssemos voltar ao passado, né, e contar isso para Ellen White, eu acho que nem ela teria essa visão dela mesma, né? Não visão de Deus, mas dela mesma de falar, nossa, no futuro, no tempo do fim, teremos um Papa americano. Eu não estou dizendo que este é o Papa da profecia, não é isso, e que nem mesmo o presidente americano é este o presidente da profecia, mas que não é comum ter um Papa americano e um presidente americano com as características do atual presidente, isso não é comum. E aqui eu chamo a atenção para estarmos alertas à profecia. Mas é claro que nós não podemos colocar nossas palavras na boca de Deus, não é? Mas que não é comum, não é comum, e nós devemos estar atento aos próximos eventos. Esta besta que sobe do mar ordenará a besta que sobe da terra a lhe fazer uma imagem. Aqui a imagem, ela é feita através de leis. Portanto, nós teremos aqui um país protestante que defende a liberdade religiosa, se unindo à igreja representada pelo papado, e lhe fará uma imagem.
Qual é a imagem? Aí nós vamos entrar num outro estudo, não será possível detalhá-lo hoje, mas do selo da besta e do selo de Deus. Nós adventistas identificamos o selo de Deus como sendo o santo sábado, o sétimo dia, o sábado da criação, determinado desde o jardim do Éden como um dia abençoado e sagrado. Muito bem. Portanto, a marca da besta só pode ser um dia falso de adoração. E isso está em conformidade com o contexto de Apocalipse 13 e também de todo o Apocalipse. O Apocalipse, ele vai nos fazer uma pergunta: a quem você adora? Portanto, a imagem da besta que será formada será a obrigatoriedade de um falso dia de adoração. E de que maneira a imagem vai falar, segundo Apocalipse 13:15? Quando a liberdade religiosa do povo será retirada e, portanto, a obrigatoriedade de um dia de adoração falso. E aí, meus amigos, queridos irmãos, todos nós deveremos escolher de que lado finalmente nós estamos. A bem da verdade, nós já escolhemos hoje de que lado nós estamos. Pela pequena fidelidade que nós temos em pequenas coisas, quando o Senhor Jesus diz na parábola, né, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A nossa fidelidade ela começa nas pequenas coisas do dia a dia, não é? E assim nós vamos conseguir identificar, conseguiremos ser fiéis também nas grandes coisas. Olhar para o futuro e dizer assim, olha, no dia que eu tiver que escolher entre o domingo e o sábado, eu vou escolher o sábado. Sim, mas nós devemos calcular que vamos perder tudo, né? A nossa liberdade, os nossos bens, as nossas posses, seremos perseguidos. Portanto, se estivermos sendo fiéis agora no pequeno, nas pequenas coisas, é possível inferir que seremos também fiéis e vitoriosos nas grandes decisões. Mas é importante que essa decisão aconteça a nível mundial, por quê? Porque o mundo deverá decidir e escolher também de que lado vai estar, né? Essa não vai ser uma conversa apenas religiosa. A marca da besta ela é colocada na mão direita e na fronte. É símbolo do quê? De uma submissão prática que tem a ver com pressão social, sobrevivência econômica, conveniência, convicção, mas também na fronte, que tem a ver com lealdade. Representa a aceitação consciente e deliberada daquilo, ou seja, uma submissão. Aqui é possível dizer, por exemplo, então, que a pessoa que se submete à marca da besta, ela vai agir em conformidade com a sua consciência, segundo aquilo que escolheu previamente. Portanto, a escolha que nós devemos fazer é agora. Nós que já estudamos essa temática, e estamos aqui apenas fazendo uma revisão desse tema, não é? Nós devemos vivê-lo integralmente nas escolhas do dia a dia. Agora vocês imaginem aqueles que não têm consciência desse conhecimento que nós temos, isso aqui tudo é novidade para a esmagadora maioria do mundo, né? Algumas pessoas deverão escolher de pronto a quem servirão, e essas escolhas são feitas agora. Apocalipse 13 e 14 também nos falam do remanescente, Apocalipse 12 também, algumas características rápidas aqui. É fiel a Jesus, guarda os mandamentos de Deus, incluindo o Santo Sábado, possui o espírito de profecia, e segundo Apocalipse 14, proclama a tríplice mensagem angélica, sem medo, com coragem, com convicção e com o poder do Espírito. E o dragão, que é Satanás, se enfurece contra essa igreja e marca uma perseguição à igreja remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. A igreja remanescente no Apocalipse, que nasce em Apocalipse capítulo 10, ela identifica o surgimento deste remanescente que é fiel a Deus e tem uma mensagem a ser levada a todo mundo, tribo, nação, língua e povo, e com urgência.
porque é chegado o juízo de Deus, né? E este povo remanescente, quando eu digo povo, eu falo de uma igreja com placa, identificamos a igreja adventista do sétimo dia, mas também de uma igreja invisível, porque Deus tem os seus em todos os lugares. Eu era ateu, Deus me tirou do ateísmo e me trouxe para a verdade presente. Deus tem os seus fiéis em todos os lugares. Por isso nós não devemos julgar as pessoas, né? Então, a igreja adventista ela tem essa identidade profética, ela permanece fiel mesmo diante da coerção religiosa. Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. Partindo agora para os momentos finais da nossa reflexão e daqui a pouco abrindo para perguntas, comentários, alguma colaboração, né? Há um paralelo entre Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 3. É a história da fornalha ardente, onde os hebreus são obrigados a se curvarem diante de uma estátua de ouro construída por Nabucodonosor e eles não se curvam e serão jogados na fornalha de fogo. A prova do tempo do fim é uma prova de fidelidade, em semelhança à prova de fidelidade de Daniel no capítulo 3, a história dos hebreus, dos 3 amigos de Daniel. Porque também será feita uma imagem da besta, e a imagem vai falar a respeito de um falso dia de adoração. E a pergunta que nos será feita é: a quem você adora? Você vai se submeter ou você vai passar pela aflição da prisão, da perseguição e da morte? Essas escolhas nós não devemos deixar para o final, quando esses eventos tiverem, quando esses eventos estiverem acontecendo. Essas escolhas nós devemos fazer agora, nas pequenas questões do dia a dia, né? E por isso Deus nos faz um apelo. Aqueles que estão hoje na Babilônia moderna, sai dela, povo meu. E para aqueles que já aceitaram a verdade presente, fazem parte da igreja remanescente, Deus nos desafia e nos convida, nos dá força a permanecermos fiéis. Por quê? Veja o que diz Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho sem demora. E João responde: amém, vem Senhor Jesus. Cristo logo virá, não tardará. E com ele traz o galardão daqueles que foram fiéis, fiéis à sua consciência, fiéis à profecia bíblica. Por isso a pergunta que nós fazemos para nossa reflexão agora, reflexão pessoal, é: a quem você adora? A quem você é fiel? Onde está o seu coração? Nas pequenas coisas da vida, do dia a dia, nós identificamos o que pesa mais no nosso coração. O materialismo mundano, as filosofias mundanas ou a palavra de Deus, né? Então, eu termino aqui a exposição do tema de uma maneira mais trazendo apenas a essência de Apocalipse 13, um pouco da história passada, um pouquinho dos apontamentos futuros, né? Para que os irmãos também possam perguntar, questionar e contribuir também nesse momento. Por isso, eu vou cessar aqui a exposição do tema e, ok, perguntar aqui para os irmãos se nós temos perguntas que eu poderia, quem sabe, ajudar, ou se vocês têm alguma contribuição que gostariam de fazer, quem sabe alguma parte que poderia ter sido mais aprofundada segundo o gosto de vocês.